Boa noite, meus amigos! Sejam muito bem-vindos no nosso canal SEAC Ajudando a Caminhada. Hoje estamos recebendo nossa amiga Beth. Veio passar quem foi São Martim dos Pobres. Interessante, né, gente? Gente, vamos pedir para a nossa amiga Beth fazer a prece para iniciar e no final a vibração e a prece. Bom, eu não vou sair da tela, né? Porque eu vou explicar o porquê do tema, né? Eu só vou fechar o meu microfone, pessoal. É com você, amiga. Boa noite, amigos. É uma alegria imensa estar aqui. Então, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, para que possamos ser amparados e inspirados nesses estudos da noite. Que assim seja. Bom, gente, eu escolhi esse tema. Bom, eu era criancinha, tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, né? Talvez um pouco menos. Na época passava o Carrossel mexicano, né? E tinha um menininho, né, que era, que era negro, né, de cor, e era o Cirilo. Nossa, eu me divertia com ele. Ele era muito engraçadinho, um amor de pessoa, né? E daí ele sempre pedia para o São Martim dos Pobres ajudá-lo quando ele estava nas aflições dele, com algum problema. Eu me recordo, né, quando enganaram ele numa ocasião na novela, né? Que falaram, venderam dois amigos safados, assim, sapecas, né? Sapecas, venderam uma pomada para passar no rosto, né? Para se tornar branco, igual o pessoal. Enganaram ele. E lembro que os pais do Cirilo acharam estranho, né? Que as economias dele não estavam mais lá, e ele era cuidadoso. Daí foram na professora Helena, como ela resolvia tudo, né? E foi o que ela fez. Chegou e perguntou para o Cirilo, e ele não queria falar, mas depois soltou o que era. Daí falou: Meu Deus, a professora falou mais ou menos isso. Olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou inventar uma coisa para os seus pais não ficarem tristes, né? Por causa que eles podem ficar tristes que você não quer ser da cor deles, né? Que, enfim. Daí ela inventou, falou que enganaram ele assim, né? Era um negócio para ele tomar para ficar mais bonito, né? E daí ele vivia rezando para São Martim antes de pedir para a professora para falar com a professora Helena, né? Ele rezou para São Martim para ajudar ele, né? E foi o que aconteceu. E agora é por isso que eu queria saber quem foi São Martim, né? É muito interessante. E eu deixo a Beth passar para a gente quem foi São Martim e por que dos pobres, né? É com você, amiga. Então, eu também não conhecia nada, né, de São Martinho, dos pobres. Aí eu pesquisei um pouquinho e, nossa, que exemplo de vida para todos nós. Então, São Martinho dos Pobres foi um religioso considerado santo peruano. Então, tem várias, a gente encontra vários nomes, né, na internet. São Martinho de Lima, porque ele viveu em Lima, na capital do Peru. São Martinho de Porres, porque Porres é o nome do pai dele, um fidalgo. Martinho da Caridade, o Santo da Vassoura, o padroeiro dos barbeiros e dos cabeleireiros, o homem dos milagres. Então, a gente vai ver o porquê ele recebeu todas essas denominações. E a Igreja Católica celebra o dia 3 de novembro como o dia de São Martinho de Porres,
ou dos pobres, né? Lá no Peru eles falam, a mesma Igreja Católica fala São Martinho de Porres, e é o nome do pai dele, né? Porque no dia 3 de novembro foi o dia em que ele faleceu. Bom, Martinho nasceu em Lima, que hoje é a capital do Peru, e naquela época o Peru era um vice-reinado, era muito grande, né? Tinha, assim, muitos países que hoje não são o Peru, faziam parte do Peru. E o São Martinho, aí a figura dele, né? Nasceu no dia 9 de dezembro de 1579. O pai dele era um aristocrata, era um cavaleiro espanhol, descendente de cruzados, né? Os antecedentes dele participavam das cruzadas, e o pai era o Juan de Porres. E, de início, ele não reconheceu o filho, porque o filho tinha pele escura. Na certidão de batismo foi registrado filho de pai ignorado. E a mãe era panamenha, né? Nasceu no Panamá. Era uma negra de origem africana, uma escrava alforriada, Ana Velasquez. E o Martinho viveu com a mãe, com a irmãzinha, numa condição assim de extrema pobreza, até que o pai decidiu reconhecê-los. Aí o Martinho já estava com 8 anos, e a irmãzinha dele, né, filha do mesmo pai, estava com 6 anos, 2 anos mais nova que ele. Bom, quando o pai reconheceu os filhos, o Martinho estava com 8 anos, o pai levou as duas crianças para Guayaquil, no Equador, e lá eles passaram algum tempo vivendo uma vida de nobres. E o pai, então, foi nomeado governador. Olha que bonitinho. Ó. Quem sabe que planta, não teme a colheita. E aí o pai foi nomeado governador do Panamá, e ele deixou a filha com um parente e Martinho com a mãe. E o Martinho viveu uma vida simples, de muito trabalho, apesar do pai ter deixado algum dinheiro, né, para que eles se sustentassem, até para que ele pudesse estudar. Então, Martinho era um misto de fidalgo, né, por parte do pai, e de homem do povo, por parte da mãe. Mas o Martinho não se apegava, né, nem a um modo de vida, nem a outro, né? Vivendo assim, numa condição de nobreza lá em Equador, ou vivendo na extrema pobreza lá em Lima, para ele, né, estava tudo bem, ele nunca reclamava, ele tinha um temperamento dócil, piedoso. E aos 8 anos, então, ele foi ser aluno de um barbeiro cirurgião, porque naquela época o cirurgião era também barbeiro. As duas profissões andavam juntas. Coloca sempre as necessidades dos demais, né? Primeiro que as tuas. Deste modo, Deus saciará tuas necessidades a seu modo e ao seu tempo. Deus conhece tuas necessidades melhor que tu. É uma frase de São Martinho de Lima, ou São Martinho de Porres, né? Então, ele foi aprender o ofício de barbeiro, né, de cirurgião, que estava tudo junto naquela época, século XVII, e ele também aprendeu algumas noções médicas numa farmácia, mas desde cedo ele tinha uma vocação religiosa, né? A vocação religiosa falava muito alto. Ele foi coroinha nas missas paroquiais, passava as noites em claro rezando diante do crucifixo. E aos 14 anos, ele foi para o convento dominicano do Rosário, lá em Lima, um convento belíssimo, enorme, que tinha 200 frades. E aí ele pediu para tornar-se um servidor doado. O que é isso? Um servidor doado
é aquele que faz as tarefas domésticas. Então, ele só ganharia o hábito, o, o abrigo, né? Uma cela para dormir e a comida, e ele faria o serviço, a limpeza. Porque como ele era mestiço, né? A mãe era escrava e o pai era espanhol, ele não podia assumir os votos religiosos. Olha ele aí, ó. Eu estou contente neste estado, porque no serviço de Deus não há inferiores nem superiores. E é meu desejo imitar o mais possível o nosso Senhor, que se fez servo por nós. Não almeja a grandeza aos olhos dos homens, mas tenta, acima de todas as coisas, ser grande aos olhos de Deus. São frases dele, né? Então, o Martinho Lutero, ele não poderia, por ser mestiço, assumir os votos religiosos. E então ele conseguiu ingresso no convento como um termo que eles dizem terciário, né? E a igreja, naquela época, não admitia os recém-convertidos ao catolicismo, nem os nativos, nem os mestiços, nem os negros, nem os mulatos, e nem os descendentes, né, de todos esses, nativos, mestiços, negros, mulatos, até a quarta geração. Mas, vivendo lá, né, trabalhando, Martinho conquistou uma ótima reputação, conquistou a estima dos frades. No começo, ele sofreu muito preconceito por causa da sua cor, mas aos poucos, com a sua gentileza, né, a sua docilidade, ele foi conquistando todo mundo, até que ele, então, foi admitido como irmão doado, né, sem os votos públicos. E aí Martinho se dedicou aos serviços domésticos do convento, né? Tanto que algumas obras artísticas representam o Martinho com uma vassoura nas mãos, porque no convento ele foi servente, ele foi o responsável pela limpeza. Dá para pesquisar na internet, esse convento é belíssimo, né? Um edifício né, da época colonial, do século XVII, enorme. E ele, então, é que fazia, né, a limpeza, ele era o responsável pela limpeza, ele varria os salões, varria os claustros, além de tudo, ele também ficou incumbido de cortar barba e cabelo dos 200 religiosos que lá trabalhavam, né, porque ele tinha esse ofício de barbeiro. Mas o Martinho não se envergonhava dessa condição, ele nunca ficava ocioso, ele procurava sempre servir os outros, e além de tudo isso, ele ainda se dedicava de 6 a 8 horas por dia à oração. Uma certa época, o convento passou a ter problemas financeiros, porque eram muitos frades, 200. O prior, né, o frade superior, ele fez um pacote onde ele reuniu os objetos preciosos do convento e pensou em vender. Mas o Martinho lhe disse: não venda os objetos preciosos, mas me venda como escravo. Vendê-lo como escravo, o prior ficou muito comovido. E, lógico, ele não foi vendido como escravo, né? E, após 2 anos lá no convento, o pai veio visitá-lo, né? Ele estava lá no Panamá, a serviço do vice-rei. E quando ele chegou no convento, o pai ficou indignado de ver que o filho ocupava uma posição tão humilde, e aí ele exigiu que o filho fosse promovido, né, a irmão leigo, né, desse posto mais inferior dentro do convento para um grau acima, que eles chamavam de irmão leigo. Até que no dia 2 de junho de 1603, o prior concedeu o ingresso oficial de Martinho na ordem. E ele era tão querido que os seus superiores disputaram o privilégio de presidir o rito de sua profissão solene como religioso.
e aí ele fez a procissão solene dos votos religiosos, e ele assumiu a função de sineiro. A igreja é muito bonita, a igreja do convento, enorme também, estilo rococó, barroco, né? E aí ele, 4h30 todo dia, ele ia lá tocar o sino, ele levantava para tocar o sino da igreja. Então ele assumiu as funções de sineiro, ele já era o barbeiro, né? Ele ficou encarregado da rouparia, e ele ficou encarregado da enfermaria, e quando o médico faltava, ele é que assumia a função de cirurgião. E, né, ele era tão humilde, tão bondoso, que a cidade toda o estimava, porque ele saía do convento, né, para ajudar as pessoas lá na cidade de Lima, que era uma cidade naquela época já muito grande, era a cidade mais populosa da América do Sul naquela época. E o Martinho, ele fazia diagnósticos certeiros, e ele fazia curas, né, que eles consideravam milagrosas, e a fama dele se espalhou além dos muros do convento. Então, pequenos e grandes, né, pessoas humildes, pessoas importantes, espanhóis e índios, ricos e pobres, todos iam lá pedir ajuda a ele. Ele se dedicou muito aos pobres, aos doentes, desde criança, curando, consolando. Martinho consagrou toda a sua vida ao serviço do próximo. Então, ele para os pobres, né, ele fornecia comida, roupa, os medicamentos que eles necessitavam. Por isso, ele é chamado Martinho da Caridade. Ele saía pelas ruas pedindo esmola para ajudar os pobres, e ele protegia os camponeses, os negros, os mestiços, né? Que essas pessoas, camponeses, negros, mestiços, tinham os ofícios mais desprezíveis, né? Mais difíceis, menos valorizados. E cada vez mais se falava de seus prodígios, né? As pessoas diziam que ouviam ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então, ele tinha o dom da ubiquidade, da bilocação, né? Ele se elevava do chão, levitava. Certa vez, né, conta-se que ele e mais 2 franciscanos estavam muito longe do convento, mas soou a hora deles retornarem, né? Tinha a hora de preces, e o Martinho, então, pegou as mãos dos companheiros e os 3 levitaram nos ares e voaram rapidinho até o convento. E as pessoas também o viam, assim, passando, voando, envolto em luz. E ele adentrava o convento já com as portas trancadas, ele atravessava portas fechadas, atravessava paredes. Isso tudo foram os relatos dos frades lá do convento, ou da população, né, de Lima. Além de tudo, ele esclarecia complexos argumentos de teologia, sem nunca ter estudado teologia. Tem um episódio interessante que uma vez aconteceu assim uma infestação de ratos do convento, e o Martinho tinha um amor imenso pelos seres humanos e pelos animais. Ele curava os animais doentes também. E ele conversava com os animais o seguiam. Então, ele chamou os ratos, e os ratos, né, para irem para fora do convento. E eles se dispersaram, né, pela natureza, para fora do convento. Ele também tinha uma horta onde ele plantava, né, assim, ervas medicinais. Ele foi chamado o homem dos milagres, mas ele era tão humilde, quando ele curava alguém, ele falava para o ex-enfermo, né? Eu te medico, Deus te cura. Uma vez o bispo de La Paz, né, uma outra cidade lá da região, estava doente,
E ele estava passando por Lima, pela cidade de Lima, e mandou que chamassem Martinho para que Martinho o curasse. Ele, inclusive, ficou curado. Olha, o vice-rei do Peru, o arcebispo de Lima, iam lá aconselhar-se com Martinho, né? E com as esmolas que ele arrecadava, né, na cidade, ele fundou um colégio lá na cidade de Lima para as crianças pobres. E esse foi o primeiro colégio para as crianças pobres da América do Sul. Então, a fama de Martinho se espalhou. As pessoas acorriam, né? Iam sempre para o convento, no convento, né? O convento estava sempre lotado de pessoas necessitadas e os frades perderam o sossego. Aí o superior, o prior, proibiu Martinho de continuar fazendo esses prodígios, né? Essas curas. Mas o que aconteceu, né? Contam, né? Que está lá na história do santo, né? A igreja traz esses relatos, a Igreja Católica, e certa vez o Martinho estava andando pela rua e ele viu um homem caindo de um andaime, e aí ele ordenou que esse homem ficasse parado no ar, levitando. Mas ele era proibido de salvar qualquer um, curar qualquer um, né? Ele tinha que obedecer o seu superior. O que ele fez? Deixou o homem lá parado, levitando. Ele correu ao convento para pedir permissão ao prior para salvar a vida desse homem. E o prior concordou. Aí o Martinho voltou ao local onde o homem levitava e ordenou que ele caísse suavemente ao chão, sem nenhum ferimento. Bom, Martinho, a gente viu, né, estava proibido de fazer milagres, porque o convento vivia tumultuado de tanta gente, mas aí surgiu uma epidemia que atingiu toda a cidade e muitos padres caíram doentes. Mas então o prior voltou atrás, ele retirou a proibição, né, do Martinho fazer milagres, entre aspas, porque a gente fala entre aspas, porque muitos acreditam que o milagre é algo assim extraordinário, sobrenatural, que vai além das leis de Deus, que derroga as leis de Deus. Mas a gente sabe que, segundo a doutrina espírita, aquilo que a gente hoje considera milagre é algo assim que ainda não entendemos. É algo das leis de Deus, que está dentro das leis de Deus, mas não conhecemos esse mecanismo de ação. Um dia entenderemos, né? Então, nessa pandemia, o Martinho curou 60 confrades. Em alguns casos, sua simples presença bastava para que os doentes terminais começassem a se recuperar. E, para essas curas, o Martinho associava as ervas, à fé e ao toque de mãos, né? Então, os passes. E certa vez o Martinho curou o arcebispo do México. Então o arcebispo, encantado, quis levá-lo com ele para o México. Mas nessa época o Martinho já estava com o corpo gasto pelo excesso de trabalho, pelo jejum, pela penitência. E, assim, debilitado, ele contraiu uma febre violenta e morreu. Então, ele nem chegou a ir para o México, morreu lá em Lima, no Peru. Ele tinha 60 anos. Ele desencarnou no dia 3 de novembro de 1639. Por isso que 3 de novembro, né, é o dia de São Martinho de Porres, ou São Martinho dos Pobres, ou São Martinho de Lima. E aí, após a sua morte, em 1664, começou o processo de beatificação do Martinho, mas só em 1837, olha, né, quase 200 anos depois, ele foi declarado beato pelo Papa Gregório XVI. Beatificar significa que a igreja reconhece que aquela pessoa
é plena de virtudes. Beato é aquele que é bem-aventurado, e ele é bem-aventurado, ou seja, tem uma felicidade plena por conta de ser virtuoso, de ter toda, né, uma plenitude de virtudes. E o processo de canonização, né, que é depois da beatificação, né, foi aberto em 1926, até que no dia 6 de maio de 1962, olha, também de 26 a 62, né? Ele foi canonizado pelo Papa São João 23, João, né? O João 23. Canonizar significa que a Igreja reconhece e declara alguém santo, né? E, ou seja, essa pessoa fica inscrita no cânon dos santos. Cânon é um conjunto de personagens ou até de obras, né, que são reconhecidas pela Igreja como autoridades. Bom, 4 anos depois, né, então, em 1962, ele foi canonizado santo, né, pelo Papa São João 23, e 4 anos depois, o Papa Paulo VI o proclamou padroeiro dos barbeiros e dos cabeleireiros, e ele também é considerado o padroeiro da justiça social, porque ele não fazia distinção entre índios, escravos, fidalgos, ele atendia e curava e consolava a todos de igual maneira, né? Então a gente vê a vida dele, né? A gente se comove com um espírito assim tão luminoso, porque ele viveu pobremente até os 8 anos, na companhia da mãe e da irmãzinha, né? 2 anos mais nova que ele. Quando ele nasceu, ele foi rejeitado pelo pai por causa da cor da sua pele, ele era mestiço, foi educado pela mãe, começou a trabalhar ainda criança, né? Foi ser aprendiz de barbeiro, né? E o barbeiro era também dentista e cirurgião naquela época. Aos 15 anos, quando ele foi bater às portas do convento, ele sofreu nova humilhação, né? E ele foi incumbido dos trabalhos mais humildes, né? Do convento, por ser mestiço. E Martinho era uma pessoa assim profundamente sensível, amável, tinha uma grande religiosidade, né? Essa ligação com Deus. A sua vida espiritual sempre foi profunda, até que os seus superiores perceberam que ele era uma alma iluminada. Então, Martinho foi um grande exemplo de caridade, sempre ajudando e curando, né, a todos, principalmente os pobres. Por isso que ele também foi chamado de o homem negro dos milagres. É um exemplo de alguém que venceu todas as barreiras pela via do amor. Tanto que o Papa João 23 escreveu que o Martinho foi uma resposta da Igreja para os problemas e questões raciais do século XX. E ele era extremamente humilde, ele usava sempre o mesmo hábito, né? A mesma roupa, já muito gasto, e também sempre os mesmos sapatos, já gastos. O seu único luxo era trazer 2 rosários, um no pescoço e um no cinto de couro. E a única vez que ele aceitou um hábito novo, uma roupa nova, foi quando ele disse que a sua morte estava próxima, o que de fato aconteceu. Mas ele permaneceu o último, o mais singelo dos frades. Ele foi o mendigo por amor aos mendigos. Ele jejuava para dar aos pobres, mas a sua luz espiritual ia além das paredes do convento. E ele tinha muitos dons mediúnicos. Ele fazia profecias, ele entrava em êxtase, né? Êxtase quando a pessoa entra num plano espiritual superior, né? Se desdobra. Ele fazia bilocações,
relatam que ele foi visto na África, na China e no Japão, lá no século XVII, né? Para confortar os missionários que estavam em dificuldade, apesar de que ele nunca tinha saído de Lima, lá em Peru. Ou seja, o corpo ficou em Lima, mas o espírito foi lá para África, China e Japão, porque as pessoas ouviram, teólogos, né, bispos, autoridades civis, o próprio vice-rei, vinham consultá-lo, trocar ideias sobre teologia. E aí nós vamos ler aqui algumas frases de São Martinho de Lima, porque apesar desse imenso amor, dessa imensa caridade, a gente já leu umas frases dele aí, ele era um pensador, ele era sábio. Ou seja, São Martinho de Lima é um espírito muito evoluído. Então, há algumas frases dele aqui. Eu estou contente, retomando, né? A gente até já leu. Eu estou contente neste estado, porque no serviço de Deus não há inferiores nem superiores, e é meu desejo imitar o mais possível a nosso Senhor, que se fez servo para nós. Aí, né, ele nos ensinando o valor da caridade. E ele, outra frase dele, não almeje a grandeza aos olhos dos homens, mas tenta, acima de todas as coisas, ser grande aos olhos de Deus. Né? Retomando, é uma frase tão bonita que valeu a pena a gente ter repetido, né? E outra frase, não te queixes, isso demonstra descontentamento com a vontade de Deus no momento presente. Isso também é prova de impaciência. Sempre considere os demais como mais santos e dignos que você. Ao mesmo tempo, esforça-te para ser tão santo quanto possa ser. É santo, espírito iluminado, né? No conceito do espiritismo. A igreja fala santo, a doutrina espírita fala espírito de luz, né? A santidade é o reflexo de sua perfeita humildade. Ah, essa frase aqui me tocou, é a última que a gente vai ler. É a frase de São Martinho de Porres. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, está Deus. E onde está Deus, não falta nada. Gente, quando eu era criança, meu pai repetia sempre essa frase, mas ele falava em húngaro, né? A gente falava em húngaro lá em casa. Então, eu sempre ouvia, né? Ele era muito religioso, meu pai, e ele sempre falava essa frase. E me marcou muito desde criança, porque ele dizia essa frase com muita devoção a Deus. E agora, pesquisando sobre a vida desse santo, São Martinho, né, de Lima, a gente vê que essa frase é dele lá do século XVII. Ela rodou o mundo e chegou na Hungria e assim enriqueceu a minha infância. Eu nem sabia que essa frase era dele, lá de Lima, do Peru, do século XVII. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, está Deus. E onde está Deus, não falta nada. Que lindo, né, amigos queridos? Então, vamos vibrar pelo nosso planeta, vamos vibrar por todos os nossos irmãos lá do sul do Brasil, que estão passando por momentos de extrema aflição, com toda essa inundação, que eles possam ser socorridos, amparados e fortalecidos na coragem, na fé, na esperança. Vibremos pela paz do mundo, por todos os dirigentes, vibremos por todos os trabalhadores do bem, vibremos pelos amigos, benfeitores, nossos mentores da pátria espiritual,
pelos benfeitores do SEAC, e também vibremos por nós mesmos, por nossos familiares. Senhor Jesus, obrigada por esses exemplos maravilhosos de pessoas que são pura luz reencarnando no nosso planeta e nos deixam, né, esse profundo aprendizado, que possamos, de alguma forma, aprender com eles e praticar, nem que seja um pouquinho, tudo isso que eles nos ensinaram. Senhor, se conosco hoje e sempre. Amigos queridos, uma boa noite.